Olá, tudo bem? Então, como nós combinamos, hoje eu vou começar o segundo conteúdo do nosso ciclo 1, que é o material sobre cotas. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês e no final a gente tem um exercício prático. Então, vamos lá. Cotas. Todo o material que eu estou passando para vocês está seguindo a norma NBR 10.126 de 1987. Então, basicamente, o que são cotas, né? São as medidas indicadas no desenho que se referem à grandeza real do objeto, ou seja, a gente coloca ali a dimensão dos ambientes, né? Ela tem uma maneira para ser reproduzida. Então, basicamente, para representar as cotas, a gente usa a linha de cota, a linha auxiliar e é literalmente a cota, tá? Então, o que será a linha de cota? É essa linha aqui, que fica na horizontal ou na vertical, ao lado do desenho, tá? A linha auxiliar, que é essa linhazinha aqui, ó, que marca literalmente de que ponto até que ponto está sendo cotado, e a cota que é basicamente o número, né? Ou a expressão gráfica, a representação do número de cota. Essa linha de cota, ela deve ser estreita, deve ser contínua, tá? E a gente usa muito para a representação dela a setinha, desculpa, ou o tracinho, e vocês vão ver no meu exemplo que eu uso uma bolinha, tá? Também é aceitado. Então, são formas básicas de representação de cota, né? Sobre a linha auxiliar, né? O que é essa linha auxiliar que a gente usa aqui na representação da cota? São as linhas que limitam a representação do desenho, né? Como eu falei para vocês. O que é mais importante a gente observar aqui, ó, é que elas ficam ligeiramente afastadas do desenho, elas nunca encostam no desenho, elas ficam ligeiramente afastadas do desenho. Percebam que ela é bem fininha, tá? Normalmente ela é mais fina que a linha do desenho, justamente para a gente não confundir. E sobre as cotas, literalmente, que são os números, né? A indicação dos caracteres, a gente tem que fazer elas com uma dimensão que seja visível, né? Ou seja, que esteja legível para o leitor do projeto, e elas devem estar localizadas de forma que não sejam cortadas. Então, normalmente, elas ficam aqui, ó, no centro da linha, tá? Da linha auxiliar. Cuidados que a gente deve ter na hora de literalmente fazer a cota, né? A gente não deve deixar essa linha tocar aqui. A cota deve estar sempre acima da linha, sem encostar nela, né? Quando a gente tem que fazer a cota na vertical, ela fica do lado esquerdo, acima da linha e escrito de baixo para cima, tá? A linha de extensão aqui também nunca toca a cota e nem ultrapassa a linha de cota. Então, cuidados que a gente tem que ter no momento, né, de cotar, regras, né? Na horizontal, as cotas devem ser indicadas paralelamente à sua cota. Aqui, ó. Os algarismos devem estar centralizados. A gente também pode interromper aqui, ó, como a gente fez aqui. Na horizontal, eles devem estar, como eu expliquei antes para vocês, né? Desculpa, na vertical. Eles devem aparecer do lado esquerdo, né? Ou centralizado aqui, desde que interrompido pela linha, ou sobre, ou interrompido pela linha. Basicamente, na horizontal é onde a gente mais representa as cotas pelo centro, tá? Assim, raramente a gente faz dessa forma aqui, ó, interrompendo a linha, mas pode ser feito também. Deve-se sempre colocar as cotas parciais e totais, ou seja, a gente tem que cotar tudo, do começo até o final, né? Então, a gente inicia a cota aqui e finaliza lá, tá? Então, a gente amarra, que é o que a gente fala de amarrar as cotas. Então, elas são amarradas do começo até o final e depois em uma cota total. Mas aqui é só somar, professora. Em situações de obra é bem ruim fazer essa soma, então por isso que a gente coloca a cota total, tá? Quando a gente tem que fazer uma linha inclinada, né, uma cota inclinada, a cota fica dentro, interrompida, tá? Não se repetem cotas, então a gente evita ao máximo repetir cotas, ó. E não se cota dentro dos desenhos. O certo é sempre cotar
pelo lado de fora dos desenhos. Evitar o cruzamento de cotas, né? Isso aqui é bem importante. Então, quando a gente vai cotar, evitar situações onde as cotas vão ficar uma passando sobre as outras, né? Como a gente tem aqui, ó. Então, criar uma forma de cotagem que eu não tenha esse cruzamento de cotas, como a gente tem nesse exemplo, e evitar isso aqui, ó, porque a pessoa pode se confundir e achar que essa medida é 50 e não o 30. Muito importante. Ainda mais em obra, assim, a gente às vezes tem bastante dificuldade com as pessoas que trabalham, a maioria das vezes são pessoas mais leigas, e às vezes também tem uma certa dificuldade de ler projeto. Então, quanto mais claro a gente puder ser no momento das cotas, mais assertiva vai ser a nossa edificação, a nossa construção, tá? Menos visitas eu vou ter que fazer a obra, mais correto vai estar, mais fácil vai ser de eu conseguir garantir a execução perfeita. Quando o espaço é muito pequeno aqui, ó, para as cotas, a gente pode fazer essa linha de chamada, como a gente fez aqui, ó, e colocar a cota logo acima, tá? Para poder facilitar a leitura. Não adianta tentar colocar pequenininho aqui, porque aí não dá para ler, é pior. As cotas devem estar sempre alinhadinhas, isso aqui a gente não deve fazer, tá? Fica muito confuso, por mais que, né? Ai, prof, mas tu falou que a gente tem que fazer de uma forma mais fácil para leigo. Isso aqui parece mais fácil, mas é desorganizado, tá? Então, sempre criem um alinhamento, tá? E a gente pode usar símbolos, né? Então, aqui, ó, diâmetro, raio, né, o quadrado. Uma coisa que é importante, que eu use isso, mas que eu coloque uma legenda, tá? Para nós que estudamos, né, que a gente está aqui aprendendo todos os dias, isso é meio que lógico que é diâmetro, isso que é raio, mas é muito importante que a gente então coloque uma legenda para isso, ó. Mas né, isso aqui, ó, diâmetro, facilita muito a leitura do nosso projeto. Cotas em ângulos, né? Aqui normalmente gera-se uma confusão, né? Então, basicamente são cotas de chanfro, né? Dessa forma aqui é a que a gente mais usa, né, em projetos arquitetônicos, então que vocês mais vão utilizar, e também indicam ângulos com a indicação de ângulos de uma figura. Então, a gente usa mais esse tipo de cota de ângulo aqui, ó. Então, isso aqui é bem comum, a gente faz a rasante aqui, a linha reta, e clica aqui, né, escreve aqui o ângulo, né? Como é que eu vou descobrir esse ângulo? No caso do desenho à mão, a gente usa o transferidor de ângulos, e se a gente tiver auxiliado por computador, então o software esse aqui faz a leitura sozinho com maior precisão, né? Isso aqui eu posso fazer, mas eu também devo lembrar de fazer isso aqui, ó. Ter o ângulo e depois ter a cota linear do ângulo para garantir que a execução seja perfeita, né? As cotas devem ser sempre feitas em série, né? Numa mesma direção e referenciadas umas às outras, como eu disse, amarrada, né? Então, ó, a gente tem essa peça aqui, ela começa aqui, termina aqui e eu venho cotando pedacinho por pedacinho, uma cotinha amarrada, ou seja, presa na outra, assim, né? Um nozinho prende o outro. E aí depois eu vou ter sempre uma cota total. Gente, uma coisa assim, que é fundamental, né? Que o somatório disso seja igual a isso. Então, tomem muito cuidado no momento das cotas, ó. Nessa peça aqui, que já tem, né, uma complexidade maiorzinha, ó, eu tenho aqui o início até o eixo aqui do primeiro furo, né? Aí eu tenho aqui, ó, a distância entre os eixos, olha que interessante, aqui tá do eixo a eixo, depois de novo, de eixo a eixo, que tem um afastamento maior, depois de novo e depois amarra aqui, né? Aí esse aqui, como estão todos alinhados, amarrou aqui na vertical, aí o segundo, o terceiro e o quarto. E aí eu tenho a dimensão dessa face que tá aqui, dessa face que tá aqui. E aí eu tenho uma cota total. Do outro lado, a mesma coisa, eu tenho a dimensão dessa face, dessa aqui e a cota total. Isso é muito importante, tá? Então, sempre que eu vou representar uma cota, eu tenho que criar uma lógica e seguir com ela,
por todo o desenho, ó. Aqui eu tenho a cota total, eu não preciso ter aqui de novo. Aqui eu tenho a cota total, eu não preciso ter aqui de novo. As cotas que estão aqui não são as mesmas que estão aqui, tanto quanto as que estão aqui não são as mesmas. Então, aqui eu me preocupei em cotar a distância, desculpa, porque não é equidistância, a distância entre o eixo das furações, e desse lado eu me preocupei em cotar, né? O autor se preocupou em cotar a dimensão da peça. E isso é importante, que a gente faça esse pensamento durante o exercício de cota. Então, eu trouxe aqui para vocês um exercício de cota, tá? Essa aqui é uma plantinha bem básica, só para vocês terem noção. Aqui é uma cozinha, né? Aqui é uma suíte, então o dormitório e o banheiro, tá? Aqui vai ficar cuba, aqui vaso sanitário, aqui a área da ducha, para vocês mais ou menos entenderem. Então, aqui fica a parte de cozinha e aqui fica a área de estar. É uma casa para uma pessoa solteira, né? Uma pessoa sozinha. Então, aqui, o que eu estou solicitando para vocês nesse exercício de cota? Representar a planta, né, na escala 1 para 100. Para isso, vocês podem usar ou papel milimetrado e a régua que foi no material impresso ou que vocês tiverem em casa, tá? Então, as dimensões estão aqui, ó, né, do projeto. Ai, essa cota aqui tá errada. Essa cota era aqui, ó. Desconsiderem essa, por favor. Então, as dimensões estão aqui e eu coloquei o exemplo aqui, né, de como eu espero ver as cotas de vocês. Não precisa necessariamente trabalhar com a linha colorida, tá? Porque como eu fiz no AutoCAD e o meu já está configurado assim, eu acabei deixando. Eu indiquei aqui o tamanho, né? A porta 1, janela 1, janela 2, janela 3. E indiquei aqui para vocês o tamanho. O que não está indicado aqui é porque já foi cotado. Então, é só representar com esse tamanho. E aí, eu quero que vocês sigam esse exemplo e façam a representação de cota desse lado e desse lado. De todos os lados, colocando todas as informações que eu preciso para poder executar essa planta. Pensem aqui, ó, eu tenho essa porta, eu tenho que colocar a cota dela em algum lugar, tá? Tenho essa porta, tenho que colocar a cota dela em algum lugar. Esse é o elemento dificultador. Então, aonde eu vou representar isso, já que as informações devem estar do lado de fora, e aonde eu vou representar essa cota aqui. Certo, gente? Bom trabalho, então. Bom trabalho, então, e a gente tira as dúvidas no nosso encontro síncrono sobre esse exercício, perfeito?